Muito bem, eu sou o professor Vicente, professor de História aqui do curso Equação. Nesse encontro de hoje nós vamos ver uma parte de História do Maranhão. A História do Maranhão muito presente no vestibular da UEMA, mais especificamente por CFO. Então o que nós vamos estudar hoje? A adesão do Maranhão à independência do Brasil. A gente viu que a independência do Brasil oficialmente foi no dia 7 de setembro de 1822. Só que o Maranhão só vai aderir à independência do Brasil no dia 28 de julho de 1823. Essa é a data que se comemora como a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Ora, então nós vamos destacar por que o Maranhão ele vai aderir de forma tardia à independência do Brasil. Foi a única província que resistiu a essa ideia de independência? Logicamente que não. Outras províncias, quando esse Dom Pedro decretou a independência, outras províncias se negaram, se opuseram à adesão, não queriam aderir. Elas queriam continuar fiéis a Portugal. Então o Maranhão não foi a única. Outras províncias como o Pará, a Bahia, a Cisplatina, que era o Uruguai que fora uma província brasileira de 1826, de 1816 até 1828. Então, de 1816, o que aconteceu? Esse Portugal, Dom João, que estava aqui no Brasil, anexou o Uruguai. Ao anexar o Uruguai, ele se torna a província do Brasil, até 1828, quando o Uruguai ficou independência, na chamada Guerra da Cisplatina. Então, o que acontece? Essas quatro províncias, o Maranhão, a Bahia, o Grão-Pará, o Grão-Pará e também o Maranhão, Grão-Pará, Bahia e Cisplatina não queriam aderir à independência, queriam continuar fiéis ao governo português. Então a discussão que se coloca é por que essas províncias não queriam. De uma forma geral, nós apontamos, digamos assim, causas gerais. Quais seriam as razões para estas províncias não aderirem à independência logo? Então nós temos, por exemplo, nessas províncias havia uma concentração de portugueses muito grande. Desde a época que Dom João esteve aqui, vieram milhares de portugueses. E esses portugueses, o que eles faziam? Eles faziam intercâmbio comercial entre o Brasil e Portugal. Aqui em São Luís não era diferente. Nós tínhamos aqui uma concentração muito grande de portugueses que faziam o intercâmbio comercial entre Brasil, o Maranhão e Portugal. E é óbvio que esses portugueses não queriam a independência, por quê? Porque eles tinham medo de perder esse intercâmbio comercial. Então, eles eram contra a independência. Segundo, a independência do Brasil, ela foi articulada onde? Ela foi articulada num centro. Ela foi articulada ali em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, o centro que articulou a independência e promoveu e executou essa independência estava distante dessas províncias, ou seja, São Paulo, Rio, Minas Gerais estão distantes de Bahia, Maranhão, Pará, esse Cisplatina. Então essas províncias, estando distante do centro que promoveu, que articulou e promoveu a independência, é lógico que elas não tiveram uma participação ativa no planejamento do processo de independência, nem do planejamento, nem da execução. Então isso também vai contribuir para que elas não queiram aderir à independência. Então, quais são as razões gerais? O que realmente gerou a não adesão imediata da independência? Então nós temos, primeiro,
a distância dessas províncias em relação ao centro que articulou e executou a independência. Segundo, a grande concentração de portugueses nessas províncias. Então, essas seriam razões gerais que levaram a essas províncias não querer aderir logo à independência do Brasil. Mas nós temos aqui, no caso específico do Maranhão, eu coloco aqui no item 1, condições que determinaram a não adesão imediata do Maranhão à independência. Quais seriam essas condições? Aqui eu coloco a ligação secular do norte brasileiro a Portugal. Ora, o que significa isso? A ligação secular do norte brasileiro a Portugal. Ora, desde o século XVII, mas vamos especificar, após a expulsão dos franceses do Maranhão, foi criado em 1621 um estado chamado Estado do Maranhão e Grão-Pará, ligado diretamente a Portugal e desligado do sul do Brasil. Então, durante quase 2 séculos, o Maranhão, o norte do Brasil, esteve ligado mais a Portugal do que ao sul do Brasil, do que o resto do Brasil. Se quase 2 séculos o Maranhão, o norte do Brasil, esteve ligado a Portugal, mais ligado a Portugal do que ao sul do Brasil, é óbvio que o Maranhão, essas regiões, o Maranhão, o Grão-Pará, vão desenvolver laços mais sólidos com Portugal do que com o sul do Brasil. Então aí nós temos uma razão para o Maranhão não aderir logo de imediato à independência, a ligação secular do norte brasileiro a Portugal. Segunda, a oposição dos comerciantes portugueses em São Luís, que eram contra a independência. A oposição dos comerciantes portugueses em São Luís, aí reforçando que eram contra a independência. Ou seja, havia uma forte oposição da classe de comerciantes portugueses que vivia aqui em São Luís. Por que eles não queriam a independência? Queriam que o Maranhão continuasse ligado a Portugal, porque esses comerciantes portugueses faziam a ligação entre o Maranhão e Portugal, transportando, comercializando produtos. Então, o que eles achavam? Se o Maranhão aderisse à independência, eles perderiam esse intercâmbio comercial e isso significaria perda de dinheiro. E, lógico, o Maranhão era uma das províncias mais prósperas do Brasil. Nessa época em que ocorreu a independência, o Maranhão vivia o auge do algodão. Então, Portugal não iria querer perder uma província tão rica, uma região tão rica. E o Rio de Janeiro, também que promoveram a independência junto com São Paulo e Minas, não iriam querer um processo de perder o Maranhão para Portugal. Então, os comerciantes portugueses que viviam aqui em São Luís eram contra. E outro, a junta de governo do Maranhão se opunha à independência. Ela era liderada pelo Frei Joaquim de Nazaré. Essa junta de governo, ela fora nomeada por Portugal. Sendo essa junta de governo nomeada por Portugal, é óbvio que essa junta tem uma tendência a querer manter fidelidade ao reino português, à metrópole. Então, a junta de governo representava, logicamente, os interesses dos comerciantes portugueses. E o líder dessa junta era o Frei Joaquim de Nazaré. Isso tem alguma relevância? Sim. A formação religiosa do Frei, do Padre Joaquim de Nazaré, implica em que? Formação religiosa significa solidez moral, solidez ética. Então, para o Frei, aderir à independência era atrair o governo português. Para o Frei, Dom Pedro I, o Dom Pedro, filho de Dom João, que era rei de Portugal, quando libertou o Brasil de Portugal, ele está aí traindo o próprio pai. Então, a formação religiosa do Frei também vai ter uma relevância dentro desse processo. O Frei vai considerar o ato de independência como um ato de traição, com o rei de Portugal, que era Dom João.
Dom João, que era pai de Dom Pedro. Então a junta de governo do Maranhão se opunha. E o outro era o temor dos maranhenses de uma reação violenta por parte de Portugal. É lógico que pairava no ar esse medo. A história já tinha mostrado a reação de Portugal contra os inconfidentes mineiros, a reação de Portugal contra os conjurados baianos. Então, essa reação que Portugal geralmente promovia contra movimentos de independência, que era uma reação violenta, causou uma certa, eu diria, uma grande preocupação dos maranhenses. Os maranhenses temiam uma reação violenta por parte de Portugal. E, junto com isso, nós tínhamos uma imprensa, vamos dizer que era uma imprensa incipiente, uma imprensa que se instalara no Brasil após a chegada de Dom João aqui. Então, o que acontece nesse momento? A imprensa aqui no Maranhão, ela se posicionava contra a independência. Aqui nós tínhamos o jornal O Conciliador, que se colocava abertamente contra a independência, se referia àqueles que fizeram a independência como traidores, aqueles que promoveram a independência lá no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, eram esse combatido pela imprensa aqui no Maranhão, chamados de traidores. E as publicações que vinham da Europa, vinham de Londres, vinham de Portugal, Lisboa, essas publicações que chegavam aqui no Maranhão também eram publicações contrárias ao movimento de independência. Por isso nós colocamos aqui, a imprensa que projetava na sociedade um sentimento de oposição à independência. Ela projetava na sociedade a ideia de que quem apoia a independência é um traidor e ninguém gosta de ser chamado de traidor. E outro importante também, a criação da Guarda Cívica de São Luís. Essa guarda foi criada por portugueses e por alguns membros da aristocracia rural maranhense. Esses indivíduos não queriam a independência, então essa Guarda Cívica foi criada exatamente para combater aquelas pessoas que se colocavam favoráveis ao processo de independência. Ela era mantida, inclusive, por esses comerciantes portugueses. É de se ressaltar também que aqui nós tínhamos tanto comerciantes portugueses como membros da aristocracia rural maranhense que faziam parte de importantes órgãos do governo. E fazendo parte dos órgãos governamentais, esses indivíduos não queriam a independência porque eles estavam numa posição confortável, eles estavam numa posição de autoridade, exercendo cargos, e isso, logicamente, vai fazer com que não só comerciantes portugueses, mas membros da própria aristocracia rural maranhense, que gozavam de status políticos, quisessem, fossem, na verdade, contra a independência. Então, era uma questão de manter o seu status, o seu status político e o status social. Então, nós vamos destacar, sim, de uma forma geral, a independência do Brasil, a oposição do Maranhão à independência do Brasil, decorre desse conjunto de fatores. Agora, é bom a gente também salientar que quando os portugueses vieram, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, muitos portugueses se instalaram aqui em São Luís e em outras capitais do Brasil. Eles passaram a exercer cargos importantes. A gente pode dizer que grande parte da aristocracia rural maranhense foi alijada do poder, ou seja, excluída. Então, para alguns membros da aristocracia, continuaram exercendo cargos públicos, mas a grande maioria dos cargos passou a ser exercida por portugueses. E isso gerava, logicamente, um certo descontentamento em grande parte da aristocracia rural maranhense. E aí a grande pergunta é, se os comerciantes portugueses eram contra a independência, os latifundiários, os proprietários maranhenses, a aristocracia rural maranhense. Então, se observa num primeiro momento que a aristocracia rural maranhense, ela adota uma postura de passividade, de inércia. Ela está o quê? No estado de latência.
Nesse estado de latência, ela não manifesta claramente uma posição a favor da independência. Então, num primeiro momento, nós podemos dizer a aristocracia rural maranhense viveu, num primeiro momento, quando está ocorrendo todo esse processo de independência, a aristocracia rural maranhense adota uma postura de latência, passividade, e aí fatos vão contribuir para que ela desperte, né, pela causa emancipatória. Quando é que ela vai despertar? Nós vamos ver, por exemplo, os piauienses e cearenses, junto com alguns maranhenses, lutaram numa importante batalha, que foi a Batalha do Genipapo, na região de Campo Maior, no Piauí. Nessa batalha, confrontaram brasileiros que eram a favor da independência e tropas portuguesas, comandada pelo Cunha Fidié, o coronel Cunha Fidié, que era contra a independência. Nessa Batalha do Genipapo, que de acordo com registros teria iniciado 9 da manhã, terminado 2 horas da tarde, uma batalha de curto período, nessa batalha morreram mais brasileiros, piauienses, cearenses e maranhenses do que portugueses, até porque os portugueses eram tropas, eram militares treinados e bem armados. Já os brasileiros eram pessoas simples, que lutavam como podiam, com pedra, com facão, com o que tinham na mão. Então não tinham treinamento militar. Mas essa batalha, ela passa para a história como um importante evento, porque mostrou o empenho de cearenses, piauienses e maranhenses no sentido de aderir à independência. Então, o que aconteceu? Cunha Fidié veio lá do Piauí e se internou no Maranhão. As tropas piauienses e cearenses vieram atrás de Cunha Fidié. É nesse momento em que as tropas piauienses e cearenses chegam ao Maranhão para combater as tropas portuguesas do coronel Cunha Fidié, nesse momento é que a aristocracia rural maranhense se levanta, acorda desse estado letárgico e passa a lutar em prol da independência. Por isso é que a gente coloca aqui, o processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil ocorre como? A adesão do Maranhão à independência do Brasil ocorre de fora para dentro. Né? Por que a gente afirma isso? Porque até então a aristocracia rural maranhense, como nós já falamos e reafirmamos, vivia de uma forma letárgica nas suas propriedades no interior, não estava muito empenhada em lutar pela independência. Com a chegada de piauienses e cearenses é que a nossa aristocracia rural se levanta e passa a lutar em prol da independência. Por isso é que nós afirmamos que o estímulo que levou a aristocracia rural maranhense a lutar pela independência veio de fora, com a chegada de tropas piauienses e cearenses. Daí a adesão ocorrer de fora para dentro e do interior para a capital. As primeiras regiões a aderir à independência do Brasil no Maranhão foram os municípios do interior. O último reduto de resistência à independência foi aqui São Luís. São Luís estava sitiada, as regiões do interior já tinham aderido à independência, mas São Luís resistia na esperança de vir a ajuda de Portugal. São Luís já sofria com abastecimento, já estava faltando alimento. Aí veio para cá um mercenário inglês. A gente sabe que durante o processo de independência, Dom Pedro contratou mercenários estrangeiros para comandar o exército brasileiro e assim lutar pela independência. Um desses mercenários chegou ao Maranhão, esse comandando um navio, e a partir da chegada dele, São Luís já sitiada, ele chega e a chegada dele vai, logicamente, apressar o processo de independência. Esse mercenário foi Lord Cochrane, um mercenário inglês. Aí o que aconteceu? Sem a ajuda de Portugal, quando Lord Cochrane chegou aqui com seu navio, ele achou até uma bandeira portuguesa para dar a impressão
de que seria um navio português que vinha. A junta até imaginou, vamos receber ajuda, estamos chegando a ajuda de Portugal, mas na verdade era o Lord Cochrane, um contratado de Dom Pedro, um mercenário que veio lutar nos conflitos de independência aqui no Brasil. E assim, no dia 28 de julho de 1823, o Maranhão, a junta de governo e a autoridade, junto com esses membros da tropa de Lord Cochrane, se reúnem e assinam formalmente, na verdade, aderem formalmente ao processo de independência, né? Dessa forma, só que a assinatura do documento que formaliza vai ocorrer um pouco mais tarde, né? Mas é considerado oficialmente o dia de adesão à independência do Maranhão, de adesão do Maranhão à independência do Brasil, o dia 28 de julho. Assim, o nosso Estado aderiu à independência. Nesse processo, né, que ocorreu, o Maranhão era uma das mais ricas províncias do Brasil. E qual o resultado? Depois que o Maranhão vai aderir à independência, aí começam as lutas dentro do próprio Estado, da própria província, pela disputa pelo poder. Famílias da aristocracia começaram a lutar, entre elas, pelo controle político. Até porque a aristocracia rural brasileira, a aristocracia rural maranhense, agora ganhava com a independência. Por quê? Porque assim ela poderia tirar os portugueses do controle político da província e assumir o poder político, né, no Maranhão. E essas disputas políticas vão acabar gerando conflitos posteriores, conflitos que nós estudaremos mais tarde.